O mês de junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, porque é neste mês que se celebra a sua solenidade. Este ano, no dia 24, mas hoje também é a primeira sexta-feira do mês, então nós fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus, mas ainda este mês nós vamos celebrar a sua solenidade. Também hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Luanga, um santo mártir da África Negra, de Uganda. Ele e seus companheiros mártires, ali do final do século XIX, que por causa da sua fé em Jesus, por defenderem a verdade do Evangelho, foram martirizados, e o seu sangue, como nós rezamos na oração de hoje, se tornou semente de novos cristãos. Nós estamos agora já bem no final do livro dos Atos dos Apóstolos, e São Paulo faz uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do imperador. Aquele que estava responsável pela sua causa diz o seguinte: tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Era disso que os seus acusadores o acusavam. Não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Então, a tendência é que Paulo fosse solto. E, no entanto, ele apela para o imperador romano, ele que era cidadão romano, e por isso ele pede para ser julgado pelo imperador, para que assim ele tivesse a oportunidade de ir a Roma. Como de fato acontece, ou seja, São Paulo facilmente poderia, nesse caso, se livrar da prisão. No entanto, ele pede para ser julgado em Roma, onde ele será prisioneiro e onde ele viverá alguns anos ainda antes da sua morte. E lá também ele se encontra com São Pedro, que morava em Roma, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Há várias semanas nós vínhamos ouvindo o Evangelho de São João, do capítulo 13 até o capítulo 17, que narra a última ceia. Nestes últimos dias, a oração sacerdotal de Jesus. E hoje nós pulamos lá para o capítulo 21, para o final do Evangelho de São João, a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos, que acontece na Galileia. Jesus confirmando Pedro no seu ministério, na sua missão. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Jesus então antevê, anuncia o martírio de Pedro. Quando fores velho, outros te cingirão, te levarão para onde não queres ir. E São João diz que Jesus estava antecipando com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Então aqui nós temos Pedro e Paulo. Paulo na primeira leitura, Pedro no Evangelho,
as colunas da Igreja de Roma, ambos tendo seu martírio sendo indicado, e também hoje São Carlos Luanga. Tantos são os mártires que nós celebramos na Igreja, que derramaram o seu sangue, e esse sangue se tornou semente de novos cristãos. Como nós dizemos na antífona da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, esses homens plantaram a Igreja e a regaram com o seu sangue. Deram a vida por Jesus, assim como Jesus deu a vida por eles. E nós também somos chamados a dar a vida por Jesus, assim como Ele deu a vida por nós. Não necessariamente, pouco provavelmente, tendo que chegar ao martírio cruento, mas somos chamados ao martírio incruento. Ou seja, gastarmos a nossa vida, darmos a nossa vida por Jesus, nos gastando por Ele, pelo reino de Deus, pela Igreja, nos esforçando para corresponder à sua graça, ao seu amor. Essa também é uma forma de martírio, renunciando a nós mesmos e vivendo para Deus que nos amou e se entregou por nós. Como tantos santos, como tantos mártires, lembrando do amor do coração de Jesus, que nada poupou por nossa causa, também nós devemos nada poupar por amor a Jesus, nos dar inteiramente a Ele. Celebrando a Eucaristia, celebrando o seu sacrifício, a sua entrega por nós, peçamos a Ele também a graça de, por intercessão de seus santos mártires, também nós oferecermos a nossa vida em sacrifício a Ele. Amém.